Hola, hola, sexto grado. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí es Delane, la maestra de español. Yo estoy muy bien, gracias. Vamos a más una clase de español. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase, sim? Estamos aí essa semana concluindo, né, o nosso capítulo 6, né, todo o conteúdo comunicativo voltado. El dia a dia de minha vida, é um capítulo onde nós estivemos estudando muitas informações. Nós fomos relembrar alguns conteúdos comunicativos já estudados anteriormente, como, por exemplo, los meses del año, las estaciones del año, la hora, que a gente já aprendeu em espanhol, a gente relembrou e relembramos aí como se utiliza, como se habla em espanhol, e hicimos los ejercícios, não? E também o conteúdo gramatical, que foi a questão do presente do indicativo, tempo verbal, presente do indicativo, algumas irregularidades, verbos irregulares. E eu já expliquei também, a gente já sabe o que é um verbo irregular. Então, vamos adelante a las correcciones de los ejercicios, sim? Na página 122, você já pode estar abrindo aí o seu material didático. Página 122, nós temos uma questão sobre os verbos no presente do indicativo, verbos irregulares. Algumas irregularidades, não é verdade? Gente, eu expliquei na semana passada a irregularidade do radical, né? Ele vai sofrendo ditongação. Vai mudar de E para IE e vai mudar de O para UE. Quando acontece essa mudança, a gente chama de ditongação, porque antes era uma vogal e depois passa a ser um ditongo, com duas vogais, né? Então, o verbo, ele sofre a ditongação. Eu falei a observação também que nas duas primeiras pessoas do plural, nosotros e vosotros, não altera o radical. Ele permanece o mesmo quando conjugado. Mas nas demais pessoas, o radical vai sofrer alteração, por isso é verbo irregular. Vamos ver como é que vai ficar aí a primeira questão? Logo aí na letra A, confira. É muito importante você estar corrigindo seus exercícios, tá? Verifiquei se está tudo ok. Vamos ler? O que diz aí a letra A? Que classe prefieres? Matemáticas ou língua? Né? Então, como é uma pergunta aqui direcionada para a segunda pessoa, que é tu, o verbo vai ficar na segunda pessoa, tu. Tu prefieres. Olha aí o acréscimo no radical, né? Fieres. Então, nós temos aí, tu prefieres. Tá ok? Tá correto o seu? Letra B. Em las classes de biblioteca, la profe sempre nos cuenta histórias. Olha o verbo contar. Vai ficar ela cuenta, la profe, né? Letra C. Não puedo hacer classes extra em el cole los lunes, porque vou ao dentista. Como é que eu sei quem é a pessoa? Porque logo aí o verbo ir está conjugado na primeira pessoa, eu vou ao dentista. Então, eu vou pegar o verbo poder e conjugar na primeira pessoa. Eu puedo. Ou eu não puedo. Né? Então, é um verbo que sofre alteração no radical. Pue, né? Puedo. Por isso é um verbo irregular. Na letra D, minha irmã sempre te encuentra em las classes de jardinaje. Então, na segunda pessoa, minha irmã, terceira pessoa de singular, encuentra. Ela te encuentra, tá certo? E por último, letra E, o que vosotros soleis hacer del almuerzo? Olha aí o verbo soler. Ele não vai sofrer alteração na radical porque é a segunda pessoa do plural. Vosotros. Então, vai ficar vosotros soleis. Soleis é frequentemente realizar uma ação frequente, tá? Na página seguinte, na página 123, nós temos aí a segunda questão. O que acontece? Ele pede para você relacionar pergunta com a resposta, né? La pergunta com a resposta e conjugar o verbo entre parênteses. Então, logo na primeira frase, a pergunta é a pergunta da letra A. Eu coloquei aqui na sequência as letras e coloquei já o verbo conjugado. Verifique se está ok. A pergunta da letra A é: por que não haces la classe de computação? Aí a resposta: porque empieza muito tarde. Então, essa aí é a resposta, a resposta da pergunta A. E o verbo empezar vai ficar empieza, na terceira pessoa do singular.
tá certo? A pergunta da letra C, que classe prefere a C, dança ou canto? Aí ele diz, nenhuma. Quero a C classe de música. Então, ele não quer nem dança, nem canto. Ele quer música. Então, vai ficar eu quero, porque a pessoa está respondendo na primeira pessoa, eu quero. E é a letra C. A próxima é a pergunta da letra D. ¿Por qué tienes tanto sueño, Arturo? Es que duermo pouco, tenho insônia, profe. Então, ele está respondendo na primeira pessoa. Eu duermo, né? Eu duermo pouco. O verbo dormir vai mudar o radical, por isso que é verbo irregular, tá certo? Aí nós temos a última pergunta, é a da letra B. Que haces durante a tarde? Mi hermano almuerza e duerme. Eu juego al videojuego. Então, observe que o verbo almoçar e dormir vai ser na terceira pessoa, mi hermano, ele, mi hermano. Almuerza e duerme. Todos são verbos irregulares, tá certo? Quando sofre alteração no radical. Outra questão gramatical que nós vimos na semana passada foi a questão dos verbos pronominais. Lembra que a gente viu? Eu falei que o verbo pronominal é aquele verbo que pede o auxílio do pronome complemento, tá? Então, ele sempre vai pedir o auxílio do pronome complemento. Por isso, eles são conhecidos como verbos reflexivos ou pronominais, tá certo? Reflexivos ou pronominais. Eu me ducho, eu me despierto, me levanto, me olvido, me peino, né? Me siento. Então, aí está os verbos reflexivos. São aqueles que pedem o auxílio do pronome complemento. A primeira questão na página 124 é sobre a pessoa do discurso, né? Para cada pessoa, de tu, ele ou ela. Nós outros, eles ou elas. Para cada pessoa tem um pronome complemento. Então, quais são eles? Para eu, me. Para tu, te. Para ele, ela, usted, se. Para nós outros, nos. E para eles, para vós outros, os. E para eles, elas, ustedes, se também, perdão. Então, aqui eu já coloquei a sequência, né? Na primeira questão, a sequência vai ficar B, A, C e F, que é na mesma questão, e nos, letra D, e depois E. Essa é a sequência aí dos pronomes complementos de cada pessoa. Nós temos ele na nossa tabelinha, então não tem erro, né? E aí, na segunda questão, observe que ele pede para você observar as imagens, formular a frase, né? Com as palavras que ele dá, o sujeito e também o verbo. Só que ele pede para você conjugar o verbo e colocar o uso do pronome complemento. Como é que vai ficar a frase a primeira frasezinha aí da segunda questão? Nós temos aí o sujeito que é o Luiz, nós temos aí um relógio, na verdade. Nós temos aí um relógio com a hora 10 para as 7 da manhã, ou seja, 10 menos 7, e ele tem que se despertar para ir ao cole, né? Então, como é que vai ficar a frase? Luiz se despierta a las 7 menos 10 para ir ao cole. Observe que antes do verbo despertar, você tem que colocar o pronome complemento se. Se despierta, porque é na terceira pessoa do singular. Luiz, ele. Tá certo? Tá ok aí? Eu recebi algumas atividades, até eu fiz a observação que vocês não, alguns alunos não colocaram o pronome complemento. Tem que colocar, tá? Antes do verbo. Por quê? Porque ele é um verbo reflexivo, pronominal. Hay que poner el pronome complemento. Sim? E a outra frase, nós temos aí a primeira pessoa eu, ela está falando na primeira pessoa eu. Nós temos aí qual é a ação que ela está fazendo? Cepilhando os dentes. Em espanhol, cepilhando. Então, como é que vai ficar? Eu me cepilho los dientes después de comer. Eu me cepilho los dientes. Então, nós temos o pronome complemento me cepilho. Cepilhar é o verbo escovar em espanhol, certo? Então, aí está a nossa práticazinha da atividade. Para concluir a nossa unidade, nós vamos ver a questão da fonética. Ele traz logo aí, na sua página 129, a questão sobre fonética, que é o som de la B e de la V em espanhol. Como se pronuncia la B
la B alta e la B corta. Ela é conhecida, né? Em espanhol, olha aqui essa frase que eu trouxe. Hugo tuvo um tubo. Tubo é verbo tener com V e tubo é um substantivo com B. Mas observe que no som, se você escutar aqui, por isso que ele traz a escuta do áudio, né? Vocês têm uma escuta de áudio logo na sua página 129 para ver a questão desse fonema. O fonema do B, B alta e lá B corta, né? Que é o UB, né? Em espanhol, B e V. Tá certo? Então, o que acontece com essas duas consoantes em espanhol? As letras B e V representam o mesmo sonido. Os dois têm o mesmo sonido em espanhol, B. Há algumas regras ortográficas que te ajudarão a la hora de elegir entre as duas grafias. Por exemplo, se escreve sempre B alta antes de outra consonante. Por exemplo, libro, libre, cobre, cubrir, hablar, amable, blanco, obtener, objetivo. Depois de M, se escreve sempre B também. Exemplo, combinar, cambiar. Sempre, depois de N, se escreve sempre V, o B, né? O V. Conversar, conversar, convertir, invitar, enviar. Quando você está se escutando a pronúncia, toda vez que tem palavra com a letra B, ela tem som de B em espanhol, tá certo? Então, esse fonema em espanhol, ele é sempre assim, o fonema, o som. Mas aí você precisa entender que palavras eu vou escrever com B e que palavras eu vou escrever com V, já que o som é o mesmo, né? Então, a gente precisa conhecer o vocabulário, tá certo? Então, aqui, essa é a principal regra, né? Ele traz outras palavrinhas para que você escute no seu áudio na página 129 e também uma questão para você responder. Mesmo que você não tenha o CD, você vai repetir as palavras pronunciando como se você estivesse realmente hablando em espanhol. Mas quem tem o CD é muito válido a escuta, tá? Muito importante. Porque questão de fonética a gente aprende escutando. Hay que escuchar. Sim? Nós temos aqui uma questão de áudio também. O que acontece? Aquelas nossas questões que o nosso livro traz. Ele traz um texto no áudio do CD. O texto não está no livro. Está no áudio do CD. E ele traz logo em seguida as questões para você responder. Esse áudio, ele trata de um relato sobre a rotina de Davi. O Davi ele vai falar um pouco sobre sua rotina, por quê? Porque os alunos estão participando de um programa de intercâmbio. Então, ele vai falar de sua rotina, ele vai falar de horários, né? Ele vai falar dia da semana, horário do dia, que é exatamente o que a gente estudou esse mês. Então, você vai escutar uma, duas ou três vezes o áudio, depois ler as questões e contestar as questões escutando o áudio. Eu vou deixar uma cópia do texto no grupo do WhatsApp para quem não tem o CD, para você não deixar de fazer a sua atividade. Lembrando que, quando ele tratar dos horários, das horas em espanhol, você vai escrever em espanhol. Não é para colocar o número, é para colocar o nome da hora em espanhol. Por exemplo, eu me despierto a las 7:30. Então, você vai colocar 7:30, do jeito que a gente aprendeu a escrever em espanhol, tá certo? Essa aqui é a nossa prática da escuta dessa semana, além da fonética também, tá? Então, nós temos aqui a atividade de escuta, página 125 e 126, escutar e contestar as respostas, leitura e interpretação, 127 e 128, e também de fonética, 129. Essas são as páginas da nossa prática dessa semana. Pega aí seu livro, seu lápis, sua borracha, começa a contestar. E assim que você realizar, já vai me enviando aí. Porque nessas atividades nós vamos fazer o fechamento da unidade 6. Semana que vem nós só vamos fazer um repasso, uma revisão geral. Vale, niños? Muito bem. Nossa classe de hoje vai ficar por aqui. Muitas graças por la atenção. E hasta a próxima classe. Adeus, niños.